Então, gente, esse é o começo de uma música que a maioria de vocês deve conhecer. E, de fato, tem dias que a gente não vai ser feliz. A gente não tem como ser feliz o tempo inteiro. Vão ter dias onde a gente vai brigar com nossos familiares, vão ter dias onde a gente vai receber uma notícia ruim. Vão ter outros dias onde a gente não vai conseguir alcançar aquele emprego que a gente tanto desejava, que a gente fez uma entrevista. Vão ter dias que a gente vai receber uma prova e a nota não vai ser a que a gente esperava. São várias as coisas que acontecem e que podem fazer o nosso dia não ser feliz. Também tem dias em que nos sentimos sós, isolados. Dias como o de hoje, o de ontem e provavelmente o de amanhã. É no meio desses dias estranhos que temos vivido, dias em que sentimos o ar sem se mexer, sem desejar como antes sempre quisemos, que decidimos refletir um pouco sobre essa tal felicidade, transformada em música por Marcelo Genesi. E nesses momentos de tristeza, onde a gente acha que a gente não pode suportar a dor, que a gente lembra dos nossos momentos felizes. E lembra que para chegar neles, a gente passou por diversos outros momentos tristes. E que a gente atravessa o nosso próprio deserto. Assim como Jesus atravessou o deserto por 40 dias. E não por acaso a gente está na quaresma. A gente também atravessa os nossos próprios desertos. E a gente tem que lembrar que a gente vai sofrer assim como Jesus sofreu. Ele passou sede, ele passou fome, ele teve angústias, ele teve momentos onde ele achou que não ia conseguir, mas ele resolveu acreditar nos planos de Deus para a vida dele e seguiu firme para que chegasse o momento da ressurreição e da nossa salvação. Se olharmos para trás, agora que fomos forçados a ficar em casa, lembraremos os dias que deixamos passar sem ver a luz. E não adianta se lamentar, porque é vão, porque os dias vão para nunca mais. E por que ficar em casa incomoda tanto a gente? A gente que sempre reclama que não tem tempo para nada, que sempre pede para o dia ter mais de 24 horas, que sempre diz e reclama que as olheiras estão te matando por conta do trabalho que você tem que fazer, por conta de tantas reuniões que você tem que ir. Por que incomoda tanto ficar em casa, já que é uma coisa que a gente deseja no nosso dia a dia? Talvez ter que ficar em casa incomode a gente, porque a gente é obrigado para olhar para dentro. A gente é obrigado a pensar em questões que a rotina não permite que a gente pense. E talvez isso incomode, porque a gente não está acostumado a olhar para essas questões. Porque todos os compromissos que a gente tinha aqui no final de semana, eles ficaram para o futuro. E tudo que a gente já passou ficou para trás, ficou no passado. E tudo que a gente tem é o agora, é o presente, onde a gente é obrigado para olhar para as nossas questões. Tudo que a gente tem é o agora. É esse agora que temos para tentar descobrir como felicidade pode ser só uma questão de ser. Acontece que o nosso agora está doente. Ele tem febre e a garganta dói quando ele tenta engolir. O que causou tudo foi algo invisível. Essa coisa estranha que afeta principalmente aqueles que caminham há mais tempo. Mas pior do que os sintomas e pior do que o isolamento é que o nosso agora, ele está mostrando por meio da doença e dos seus sintomas que existiam coisas que não estavam tão invisíveis assim e que a gente simplesmente fingia não ver. O nosso agora, ele tá com febre, mas não é aquela febre acima de 37 graus. É uma febre das pessoas que estão nas ruas e que não tem como se proteger do calor e do frio. Das pessoas que estão lá e não tem água para tomar banho ou para lavar as mãos e que não podem nem se isolar, porque não tem um lugar para isso. O nosso agora, ele tem dor de garganta, porque existem gritos que nunca foram ouvidos e sempre foram calados, dos leprosos da nossa sociedade de hoje em dia, que são deixados à margem da sociedade,
dos trabalhadores que assinaram um contrato de trabalho e que não sabiam o que poderia vir pela frente, dos muitos outros trabalhadores que continuam, mesmo com o salário não sendo o ideal, trabalhando para deixar a nossa casa como limpa e nos proteger do que está acontecendo. Olhar para esse nosso agora tão debilitado é como acordar, abrir a janela do quarto e se deparar com um dia de chuva, daqueles bem cinzentos, que não mostram nenhuma brechinha do céu azul. Mas, quando chover, deixa molhar, para receber o sol quando voltar. A gente precisa deixar chover. A gente precisa deixar essa água cair, molhar a terra, misturar o adubo e deixar o nosso terreno fértil para quando o sol voltar. E enquanto isso acontece, a gente vai percebendo que tudo isso é necessário, que a gente precisava desse momento, que a gente não é tão autossuficiente assim e as pessoas importam e abraços valem muito mais do que 4 paredes de tijolo para fazer a gente se sentir em casa. Enquanto a chuva cai, temos a chance de estar mais próximos daqueles que chamamos de família. E podemos de repente perceber que tem muitas coisas deles que ainda não conhecemos. A chuva também nos faz sentir falta dos amigos, e quando menos esperamos, estamos procurando mais por eles agora do que em um dia de sol. Mas a chuva também vem para que a gente consiga, como o Papa Francisco disse, chorar a dor do outro. Mas não é aquele choro que paralisa a gente, que a gente fica lamentando, mas um choro que nos move, um choro que faz a gente agir. Um choro que limpa os nossos olhos com as lágrimas para que a gente consiga enxergar a realidade do outro e ir ao encontro dele, para poder mudar essa realidade. No fim da nossa reflexão, mas ainda com muitos dias de chuva pela frente, vamos rir sem perceber, porque toda essa chuva na verdade vem para que depois de chorar e sorrir, a gente possa aprender a dançar na chuva quando a chuva vem. Haverá um dia em que você não haverá de ser feliz, sem tirar o ar, sem se mexer, sem desejar como antes sempre quis. Você vai rir sem perceber, felicidade é só questão de ser. Quando chover, deixa molhar, pra receber o sol quando voltar. Lembrará os dias que você deixou passar sem ver a luz. Se chorar, chorar é vão, porque os dias vão pra nunca mais. Melhor viver, meu bem, pois há um lugar em que o sol brilha pra você chorar, sorrir também e depois dançar na chuva quando a chuva vem. Melhor viver, meu bem, pois há um lugar em que o sol brilha pra você chorar, sorrir também e dançar na chuva quando a chuva vem.